Bom, minha gente, antes da gente resolver todos os exercícios de propriedades coligativas, vamos fazer uma revisão bem rapidinha aqui, pegando só as principais partes para a gente chegar lá no exercício e conseguir resolver tranquilo, beleza? Então repara só, o primeiro detalhe aqui, minha gente, é o seguinte: o efeito coligativo ele se torna mais intenso quanto maior o número de partículas dispersas na solução. Então, isso aqui que tem no nosso cadernão, essa parte aqui, ó, é fundamental, galera, fundamental. Aqui aumenta, repara só, aumenta o efeito coligativo, né? Pelo aumento de número de partículas dispersas na solução. Então esse conceitozinho ele é interessantíssimo. É só você lembrar o seguinte, né? Você tem aqui café quente e água quente. Quem poderia provocar uma queimadura assim mais terrível numa pessoa? O café quente. Por quê? Porque o café quente ele entrou em ebulição numa temperatura muito acima de 100 graus Celsius, comparando com da água que é 100 graus Celsius, entendeu? Então o café quente faria um estrago muito maior se derramasse numa pessoa, né, do que a água quente, porque o efeito coligativo no café quente é muito mais intenso que na água pura, na água, né, que entrou em ebulição. Então tome muito cuidado, não deixe as crianças, pelo amor de Deus, irem para a cozinha, né, quando você estiver fazendo café ou outra coisa que você estiver trabalhando com fogão aí, né, com fogo. Criança não pode ficar próximo, né, de fogão, de fogo, tá bom? Continuando aqui, voltando, né, o efeito coligativo se torna maior quanto maior o número de partículas dispersas, certo? Tranquilo até aí? Agora, olha só essa tabelinha aqui, que eu vou destacar. Olha só essa tabelinha aqui, minha gente. Nós temos 4 efeitos coligativos, tá? 4. A tonoscopia, né? O que é a tonoscopia? A tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor do solvente. Agora, Thomas, traduz isso para mim. O que é diminuir a pressão de vapor do solvente? É diminuir a sua volatilidade. É dificultar a sua volatilidade. Imagina só, eu tenho aqui água, né? E a água, ela está fervendo, digamos. Aí eu coloco sal na água, ela vai parar de ferver. Automaticamente eu estou diminuindo a pressão de vapor da água. Tá certo? Tudo bem até aí? Isso é a tonoscopia. Bem, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição da água, certo? Porque quando eu colocar sal, eu vou dificultar a volatilidade dela, diminuir a pressão de vapor dela. Porém, para ela entrar em ebulição, novamente, ela vai entrar em ebulição acima de 100 graus Celsius. Por isso que é o aumento da temperatura de ebulição, certo? E se eu quiser congelar essa água, ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius, que é a crioscopia, minha gente, quando diminui o ponto de fusão, né, do solvente quando a gente adiciona o soluto, crioscopia, tá ok? E a osmoscopia é a osmose, que é um conceito muito simples, que é a passagem de solvente de um meio diluído para o meio mais o que? Concentrado através de uma membrana semipermeável. Tá ok? Tranquilo? Tudo bem até aí, né? Então nós temos os 4 efeitos coligativos. Outra coisa interessante, minha gente, aqui no nosso cadernão, olha bem aqui, ó, que a gente vai destacar aqui para você. Olha aqui. Bem aqui, ó.
fatores que acarretam alterações na pressão de vapor de um líquido. Temperatura, né? Como a gente já falou, a ebulioscopia, ela aumenta a temperatura de ebulição, porque a gente adicionou sal, então vai ferver numa temperatura de ebulição maior do que ferveria se estivesse puro. Porém, imediatamente, quando a gente coloca um soluto no solvente, diminui a pressão de vapor, tá certo? Outra coisa é a natureza do líquido. Por que a natureza? Porque aqui a gente vai analisar a questão das forças intermoleculares, certo? As forças intermoleculares de polo induzido, quando é apolar, de polo, quando é polar, e pontes de hidrogênio, quando tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Flu ou nitrogênio. FON, hidrogênio ligado a FON, tá certo? Tranquilo até aí? Outra coisa interessante é assim, ó. Olha aqui o que é mais interessante. Bem aqui, ó. Tem um gráfico nesse nosso cadernão que é muito interessante. Esse aqui. Esse gráfico, nós temos aqui o álcool e nós temos a água. Então, repara só. Nesse gráfico, o álcool, ele tem uma temperatura de ebulição menor do que a água. Então, repara só, se ele tem uma temperatura de ebulição menor, ele entra em ebulição primeiro. Significa dizer o seguinte, que o álcool, ele tem maior volatilidade. Se ele tem maior volatilidade, ele tem maior pressão de vapor e menor ponto de ebulição, certo? Tranquilo? Que está constatado aqui, ó. Se eu pegar aqui a 20 graus Celsius, olha quanto é a pressão de vapor da água, 17,5. E olha quanto é a pressão de vapor do álcool, 44, certo? Tá ou não tá? Então a pressão de vapor do álcool é muito maior que a da água a 20 graus Celsius, por isso que ele é mais volátil. Então esse gráfico, ele mostra a relação de pressão de vapor e temperatura, né? E aí ele reforça a ideia que a gente colocou aqui em cima, ó, que a gente falou sobre os 4 efeitos coligativos, ele reforça a ideia sobre a questão da volatilidade. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor, menor o ponto de ebulição. Quer dizer, mais facilidade o líquido vai ter de evaporar, tá certo? Tranquilo? É isso, meus amigos. Dê uma lida no cadernão e tentem fazer os exercícios. Daqui a pouquinho você olha lá no Thomas Resolve, no nosso canal, você olha a resolução de todos os exercícios. Não esqueça de você fazer sua inscrição no canal para receber sempre notificações de novos vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que a gente está aqui para ajudar sempre e fazer você ter a certeza de vencer e a fórmula para passar no vestibular. Um grande abraço, valeu galera!